Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 22º episódio do WOcast, o podcast do Grupo WorkOffice. Somos um grupo de empresas de tecnologia que oferecem automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação e tecnologia. Está começando uma nova temporada, Vozes da Administração. Vamos conectar tecnologia, gestão e os bastidores do mercado condominial com quem sabe e vive do assunto diariamente, as administradoras de condomínios. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o tema seguro condominial, obrigação ou estratégia. Vamos falar de riscos, prevenção, responsabilidade e tecnologia na gestão dos seguros condominiais, reunindo diferentes visões de administradoras da Baixada Santista e especialistas do segmento. Bom, gostaria de agradecer a presença dos três, principalmente dos nossos clientes, parceiros e amigos, Wildon Nunes, da Praia Mar Administração de Guarujá, e Elber Lisboa, da F. Santos Administradora de São Vicente. E o Danilo, que é nosso corretor de seguros, gerente da corretora de seguros, que também está aqui para fazer as suas ponderações e complementar com o seu conhecimento dentro do mercado, com a sua expertise. Faltou Dessa vez como convidado. É isso aí. Fique bem claro. Então eu vou pedir para que vocês se apresentem. Vou pedir que comece pelo Danilo. Muitos já o conhecem, Danilo, mas acho que é um momento oportuno para você se apresentar para as pessoas que começam a nos seguir a partir de agora. Sempre bom estar aqui de volta. Faz tempo que eu não participo do WOcast. É um prazer. Para quem não me conhece, sou o Danilo, gerente da PRG Corretora de Seguros. Fazem 9 anos, talvez, não estou bom de matemática agora, 9 anos à frente da PRG Corretora. Pai do Gael, uma criança linda e maravilhosa que está com 3 anos agora. Gosto de surfar, sou surfista nato e tenho 15 anos de experiência no mercado segurador. Parte deles em corretora de seguros, outra parte em seguradoras. E há 8 anos como gerente da PRG Corretora. Passa rápido, né, Danilo? Passa rápido. Os cabelos brancos aparecem, muita coisa acontece, né? Eu te conheci mais novo ainda. Wildon, fala um pouco da sua trajetória e como que você entrou no mercado condominial e há quanto tempo é parceiro da PRG? Então vamos lá. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, né? Enfim, vocês, parceiros aqui, enfim, amigos, colegas de profissão, então obrigado. O Wildon Nunes, sou um dos sócios proprietários da administradora Praia Mar. Nós estamos sediados lá no Guarujá. A administradora em si, ela tem 30 anos agora, em 2026. A gente começou há 30 anos atrás, enfim. Antes, inclusive, de abrir a administradora, eu já trabalhava como uma outra administradora, eu era gerente de uma, então comecei muito cedo, tá certo? Apesar da pouca idade, que não parece, enfim, já estou com 55, um pouco mais velho que o... né? Um pouquinho mais velho só, enfim, mas não parece, né? Não então parece, isso fica mais fácil, tá certo? Então a gente está aí só no segmento aí de administração, eu particularmente já há quase 4 décadas e a Praia Mar há 3 décadas, a gente vem atuando aí no mercado. Eu também sou corretor de seguros, ao longo do tempo, com a administradora que a gente abriu, a gente acabou também se tornando corretor de seguros para também dar uma contribuição aí nos condomínios, enfim. Então, é isso. Sou, já que você falou de família, casado, pai de uma menina de 24 anos que está trabalhando com a gente lá agora. E há 3 décadas também com a PRG, né? E, igualmente, há 3 décadas a gente começou com a PRG desde o começo. Muito legal. E é muito bom a gente ver essa parceria crescendo, né? Passou com a gente do DOS para o Windows, online. Olha a trajetória, né? Elber, Bom, conte-nos. é um prazer estar aqui com vocês. A gente fica muito lisonjeado de poder participar de um programa tão importante da área condominial. Sou Elber Lisboa. Estou na F. Santos. A F. Santos é uma empresa que está no mercado desde 2002. A gente hoje atua nas 3 cidades da Baixada Santista, das 4 principais cidades da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Hoje a gente tem uma postura de atender os nossos clientes mais próximos possíveis e a gente tem toda o know-how para poder estar atendendo os nossos clientes.
Falando um pouquinho, como o colega acabou de dizer, a gente também está com a PRG há bastante tempo, estamos desde 2010, nunca abrimos mão dessa parceria muito próxima. E falando um pouquinho de família também, pegando a continuidade, tenho 52 anos, casado. Não parece, viu? Pai, 52 anos, casado. Ancião sou eu aqui. Pai temos 3 filhos, o Eduardo que vai fazer 21, Maria Clara que está fazendo 19 anos e o Pedro que a semana que vem faz 16 anos. Tá? E novamente é um prazer exato estar aqui com vocês nesse bate-papo. E 2 dos filhos eu vi na administradora. 2 deles, o mais velho e o mais novo, a gente já trouxe para dentro da organização para ver se pega um gosto pela coisa. E como é que, porque você tem uma história diferente com o condomínio, como é que você entrou no mercado condominial? A minha história é um pouco diferente do Hildo, porque eu sempre trabalhei com gestão de contratos de obras públicas, né? Trabalhei muito com Telefônica, gerenciei obras de Petrobras e tudo, e sempre trabalhei viajando por vários estados da federação. E em 2013, a minha esposa, que é a fundadora da empresa, ela falou para mim assim, ó, você está viajando muito e as crianças estão crescendo e você não está vendo. E aí ela falou, está na hora de a gente tomar uma decisão, qual é o rumo que nós vamos tomar das nossas vidas. Se você vai continuar e vendo a família uma vez por mês, ou a gente vai buscar uma outra coisa. E aí eu me desliguei da área de obras públicas e mergulhei no mundo condominial, que para mim era um mundo desconhecido. Fomos buscar informação, fomos estudar, fomos entender como é que funcionava o mercado, e aí a gente mergulhou aí nesse universo que é viciante. Fui mordido pelo bichinho do condomínio, e aí a gente hoje toca a empresa hoje quase que de uma forma... A minha esposa se afastou da empresa, e hoje quem toca a empresa sou eu, junto com meus colaboradores, que me auxiliam bastante. Com certeza. Foi uma mudança, uma reinvenção profissional. Na verdade, a palavra, eu me reinventei profissionalmente hoje. Saí de uma área de gestão de obras públicas para a área condominial. E está dando certo, né? Muito certo, graças a Deus. Também, ambos que estão aqui hoje, né? Crescimento expressivo nos últimos tempos. É muito bom estar com vocês novamente. Vamos trazer aqui um pouco sobre o seguro condominial, o seguro que é obrigatório. Acho que é um dos poucos seguros obrigatórios, Danilo, é o único. Não, já começou com pergunta difícil para mim, né? Não, mas tudo bem. O seguro condominial ele é obrigatório por lei, isso eu acho que já é de conhecimento da maioria das pessoas que fazem parte do mercado condominial. E aí existem outros produtos de seguro que acabam criando obrigações regionais, né? Como o seguro de vida através de convenção, seja um auxílio funeral. Então existem alguns outros seguros que acabam levando o rótulo de obrigatórios até pela situação. Como, por exemplo, às vezes vocês já devem ter se deparado com a situação de o prédio entrar em reforma. E aí muitas vezes se pede o seguro de responsabilidade civil obras, porque parte daquela apólice fica inativa, né? Algumas das coberturas, elas deixam de ter funcionalidade na apólice de seguro durante o período da obra. Então entram outras apólices necessárias, mas obrigada por lei, o seguro condominial ao meu ver e ao meu conhecimento, o único obrigatório. Vocês na linha de frente lá, na administradora, como é que aponta, né? Não é só o síndico, mas como é que o condomínio no geral enxerga essa obrigatoriedade? Eles entendem que é algo, poxa, que bom que é obrigatório, porque olha tudo que pode acontecer aqui dentro. Ou então as pessoas falam assim, fecha qualquer coisa aí, só para dizer que tem, porque é obrigatório, né? Como é que é trabalhar essa questão que vocês veem na prática, no dia a dia? Eu não sei como é que é com Lisboa lá aqui, porque acontece, como a gente atua Guarujá, Bertioga, temos também alguns poucos condomínios em São Vicente, mas você pega característica, Guarujá e Bertioga são praticamente de veraneio. E o condômino de veraneio, ele tem uma preocupação só de pagar o condomínio. Então, quando você fala do seguro, no modo geral, o que você observa? Que há uma preocupação com o seguro quando tem o sinistro. Se não tiver o sinistro,
tá ok, enfim, vai uns olham lá, e, infelizmente alguns olham inclusive o seguro como despesa, tá certo? Olha só, uma visão limitada, enfim, só como uma despesa, será que precisa, não sei o quê, mas aí a hora que tem o sinistro vai lembrar lá da administradora, você fez, conta toda, né? Enfim, então, pelo menos no Guarujá, Bertioga, onde a gente tem a maior parte dos nossos clientes, eles têm uma visão realmente assim, ó, tem que estar lá, se não tem sinistro, dá o quê? Se tiver sinistro, vai te procurar. Caso contrário... Ou seja, o preço manda, né? Mais ou menos isso. Assim. E aí cabe a gente, né, da administradora, tentar conduzir para o seguro que seja mais adequado à característica do condomínio. É diferente num perfil? Acho que o teu perfil é mais... É um perfil muito, em alguns aspectos, muito semelhante. E aí, falando um pouco do condômino de veraneio, a gente sente isso um pouquinho na parte da Praia Grande. Na Praia Grande, a gente tem muito veranista, mas de uma forma geral, muitos condôminos hoje, sobretudo nas assembleias, por que a gente tem que pagar condomínio? Tira isso daí para a gente poder tentar reduzir o condomínio, que hoje é a coisa que todo mundo fala de reduzir o valor de condomínio. E aí a gente tenta explicar das obrigações legais, dos impactos que tem, e aí muitas vezes alguns entendem, outros não entendem, não concordam, mas enfim, como o Hildo acabou de colocar, a gente tenta direcionar para que aquilo do que a forma legal pede, do que a legislação exige, que como o Danilo colocou, a gente tem lá desde 1964, está previsto na lei lá de 64, e aí a gente precisa fazer com que eles entendam, pelo menos alguns entendem, mas não aceitam, mas como se você coloca assim, é uma obrigação legal e aí acaba você conseguindo conduzir a coisa de uma melhor forma possível. Mas muitos ainda enxergam como despesa. E como trabalhar isso, né? Então, aí é que tá, como o Lisboa falou, é uma verdade. Quando você coloca lá, porque a visão é essa mesmo, o pessoal acha tudo que você fala relacionado a condomínio, no modo geral, é uma despesa. Nunca é um investimento ou um cuidado com patrimônio. O seguro não foge muito disso. E aí, quando você fala que é uma obrigação, tá certo? Você fala, não quero fazer, que não precisa, etc. Fala, não, é obrigação, passo lá as leis, etc. Ó, se assina aqui que você não quer, é uma obrigação. Aí, nesse ponto, a pessoa volta e fala, não, assina aqui que é obrigação, tá certo? Enfim, eu estou tirando o meu jogo aqui no seu colo. Fala, não, então tudo bem. Então, o que precisa fazer? Aí muda o cenário. Né? Enfim, totalmente. Por isso que a gente, na verdade, fica mais fácil, né? E convencer quando você passa a parte obrigar. Que o Hildo comentou, que quando as pessoas que são contra ou que questionam muito a pólice de seguro, no momento onde elas precisam por algum motivo, ou por algum sinistro, por alguma coisa, quando você fala assim, calma que o seguro vai poder assim, pô, ainda bem que a gente tem seguro. Mas aí você vai lembrar que foi aquele cara que lá na Assembleia questionou por que você tem que ter uma pólice de seguro. E tem um agravante, né? Quando chega no momento do sinistro, é natural que as administradoras, até por praticidade, confiança e entregar um serviço de qualidade para o cliente, elas façam uma parceria ou montem uma corretora que atende pelo menos a maior parte dos seguros, porque ele sabe que vai recorrer, vai resolver. Tem esse problema também no dia a dia, não tem? Tem. Às vezes o condômino, ou propriamente o síndico, sobretudo o síndico, às vezes alguém do conselho fala assim, mas por que tem que ser, não pode ser com corretor que a gente exige, agora que virou moda também, não sei se o Hildo tem esse problema, não vamos fazer com banco que é mais barato. Só que o banco, quando eu tenho um problema no seguro, eu ligo para o Danilo. O banco não, o banco fala assim, não, liga lá no 0800 e entra na fila e vê o que eles vão te atender. Dá teus pulos lá. Esse diferencial que às vezes as pessoas não entendem. O diferencial de você ter um corretor próximo ou de você ter que entrar via 0800 e aguardar a boa vontade do atendimento e se ele vai te atender aquilo que você demanda. Mas eu vejo no mercado muita administradora também, quando parte do síndico decidir, ou seja, ela vai lá, olha, eu tenho 3 propostas aqui, são pessoas corretas, que vão me atender, vão atender você se tiver uma dificuldade, um sinistro. Aí o síndico fala, não, eu tenho um amigo, eu vou fazer com ele. Eu escuto muita administradora falar, bom, tu vai querer fazer com ele, então quando der sinistro, tu resolve.
Está funcionando assim na prática ou ainda não vai sobrando para administrador esse problema? Sempre sobra para administrador. A verdade é Uma essa, triste porque assim, verdade, né? sempre sobra, né? Assim, porque na hora de fazer lembrou que tinha um amigo. Na hora do sinistro já não busca mais o amigo, vai buscar a administradora, que é o prestador de serviço. Até que você vai lá, resolve, não, você entra em contato com ele. E muitas vezes você não consegue estar em contato, ou a pessoa não tem, não dá aquele atendimento, etc. Enfim, mas cai tudo efetivamente no colo da administradora para resolver. No final, somos nós, os administradores, que tem que tentar. Por isso, como o Lisboa falou, como somos nós que temos que tipo assim, fazer essa ponte, por isso que é importante você ter corretores que trabalham com você em parceria, com seguradoras igualmente confiáveis, idôneas, tá certo? Enfim, para que você, na hora que você tiver o sinistro, você poder ser atendido, o cliente poder ser atendido, não tiver aquela, não foi recusado, etc. Por isso que aí você tem corretor que, a maioria das administradoras tem isso, é um corretor que é parceiro, tá certo? Mas parceiro não no sentido só de, estamos aqui, mas parceiro assim, no momento do sinistro, tá certo? O Danilo deve estar correndo com isso, ligou, se poder lá dar atendimento, assistência, ainda assim que o cliente faça o primeiro contato no 0800, o corretor vai lá e dá o suporte. O que você precisa, enfim, então isso faz a diferença quando você tem bons profissionais trabalhando junto com você. Porque, complementando, o corretor de seguro, quando a gente fala da parceria com o corretor de seguro, é a parceria que a gente sempre vai lembrar dele no momento da dor. No momento da dor. Estou com um problema, para quem que eu vou ligar? Primeiro o telefone é do corretor. Nunca é do 0800. Nunca é do 0800. E ele vai te pilotar, aí ele vai te pilotar o que fazer. Você liga aqui, manda e-mail, ou muitas das vezes o corretor também me passa as informações que eu toco o processo para você. Então isso acontece também. Por isso a necessidade de ter bons profissionais, corretor parceiro. Um movimento do nosso mercado de se aproximar de um corretor que te entrega, né? Sim. Porque corretor de seguros tem bastante, né? E eu acredito que a maioria deles com muita qualidade, porque eles precisaram fazer um curso, se qualificar e tudo mais. A gente acredita na classe. Só que quando a gente forma corretor de seguro, o Gedon sabe bem, a gente é habilitado a trabalhar de bicicleta e aeronave. É isso aí. Vai de A a Z. Eu vou me especializar no quê? Né? Então, é um movimento que o nosso mercado teve de ou se associar a um corretor que saiba o que está fazendo numa pólice de seguro condominial, ou a própria administradora viu essa dor na sua carteira e se especializou e abriu uma corretora. Então é um fluxo que vem trazendo um benefício para a nossa classe, para o nosso mercado, mas ainda assim a gente esbarra com, infelizmente, algumas pessoas, condôminos, conselheiros, infelizmente alguns síndicos, que não veem valor nessa figura. E aí pensa que aquele valor que é pago, conhecido no segurês como prêmio, né? O prêmio que eu pago na pólice de seguro está indo para o bolso do corretor e não para o cofre da seguradora para depois gerar indenização. Então, quando se vê só o ganho da coisa e não a prestação de serviço, acaba perdendo o valor. Esse trabalho que é muito, muito delicado, que é o que o Udo falou. Quando que vamos se preocupar? Quando já não tem muito o que fazer. A pólice já está fechada, no valor mais barato, que foi a última linha que o síndico naquela situação quis optar, e aí faltou a cobertura adequada, ou então a franquia está muito alta, ou então está com depreciação. Aí, Danilo, ia justamente tentar fazer um apêndice aí desse que você comentou. O fato de você ter um corretor que seja voltado efetivamente para determinado tipo de nicho, né, de segmento, a gente falando aqui de condomínio, tá certo? Porque aí vai, né, que você está falando assim, sobretudo com relação a sugerir as melhores, ou não os melhores, mas assim, as coberturas mais adequadas para cada característica do condomínio. Porque às vezes você tem lá, o pessoal às vezes deixa de colocar a cobertura, ou coloca a cobertura com IS, né, que é a importância assegurada, muito baixa, tá certo? Enfim, aí a hora que você tem o sinistro não atinge, tá certo? Não dá cobertura, enfim, e aí você contratou, pagou mal, pagou errado e achou que tinha cobertura e efetivamente na ponta não tinha cobertura. Por isso, a importância de você ter corretor que, né, como o Danilo comentou, quando a gente faz o curso, você sai igual o médico. Você vai lá, aprendeu tudo, mas depois você tem que se especializar.
E aí, no caso do corretor, é mesmo você especializar em condomínio para você oferecer realmente a cobertura mais adequada, né? E aí, pegando o gancho do que o Wildo acabou de falar, do valor das coberturas, hoje eu tive uma experiência, eu estava numa reunião com uma síndica de manhã, e a gente está no processo, ela está em processo de renovação da apólice, e ela me mandou a apólice. Eu falei assim, mas essas coberturas não vão te atender. Como não? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Nunca deve ser isso, eu né? tenho aqui, tem aí, Elber, 300 mil reais de cobertura. Eu falei assim, então, se você pegar 300 mil reais e dividir pelo tamanho da tua edificação, você está segurando cada unidade de 1.500 reais. 1.500 reais vai pagar teus danos? Não, não vai. Eu falei assim... Nem começa a pagar. Nem começa. 1.500 reais hoje, dependendo do porte da edificação, você não paga nenhuma porta. Então, como eu e o Danilo já tivemos uma oportunidade de conversar em outras oportunidades, às vezes um detalhe na apólice está entre pagar e não pagar. Até porque a apólice de seguro condominial hoje, para as seguradoras, e o Danilo pode falar isso com um pouco mais de propriedade do que eu, é a apólice, é o seguro mais... eu vou usar a palavra ruim, mas eu não sei se essa é a palavra correta, para as seguradoras, porque o seguro de condomínio é prejuízo certo para as seguradoras. É verdade, isso não é um fato, é um analítico das seguradoras, tanto que a gente viu um movimento no mercado de seguros condominial muito importante. A gente teve 2 grandes companhias de seguro condominial que acabaram saindo do mercado repentinamente. Aí você fala assim, não, ela vendeu a carteira. Não, ela parou de produzir condomínio, que foi o caso da Mafra uns anos atrás. E aí agora, um pouco mais recente, tivemos a Alfa também, que era uma das grandes companhias no seguro condominial e recuou, porque não era uma carteira que tinha a solidez necessária, visando lucro. Por quê? Porque no automóvel a gente tem um salvado. Se não tem um salvado no caso de um roubo e furto, eu tenho a esperança. Um dia pode aparecer e eu vou leiloar aquele bem. E no condomínio? É só pagamento. Deu sinistro, você só paga, né? Eu não vou comprar um reboco de desmoronamento, não vou lá pegar o resto do incêndio, eu não tenho que depois rentabilizar em cima disso. Quadro de comando queimado de um elevador. O elevador, a empresa de elevador geralmente pega a peça como base de troca. Então, e não só por isso, né? Por vários outros fatores, como, por exemplo, essa desqualificação do mercado quanto ao preço, ao custo. Né? Poxa, antes o corretor de seguros, ele conseguia vender uma apólice bem feita, né? Há muitos anos atrás, não é minha época ainda, mas colegas mais veteranos falavam muito que... O que ele tem de idade, eu já tenho 23 já, cara. Mas falavam que uma apólice de seguro condominial não era uma apólice, eram várias apólices, né? Cada cobertura era uma apólice. Então essa situação foi mudando e a precificação foi se ajustando. Não sei se o Hilton pegou a época da cobertura ampla. Sim. Quando lançou, a SUSEP surgiu com a obrigatoriedade, né, da seguradora fornecer esse produto para o condomínio, que é quando garante a totalidade do edifício, da edificação. O custo era um absurdo. Então você tinha o prédio lá de cobertura de IS de 10 milhões. Quanto que era a cobertura, o prêmio da apólice simples? 10 milhões, você pagava lá 5 mil reais por ano. Na ampla, ia para 100 mil reais. Então ninguém contratava. Então era uma coisa nova, uma novidade. Então a seguradora foi se adaptando, foi entendendo como qualificar o sinistro, como precificar melhor, como separar as coberturas, embora seja uma verba única, mas separar, distribuir na hora de uma indenização. Então tudo isso foi fazendo com que o mercado fosse se adaptando e o custo do seguro caindo. Por quê? Começou a mandar para o primo, para o amigo, para o vizinho. O corretor especialista ia com uma apólice bem feita. Só que o que acontecia? A apólice, a cobertura do corretor amigo, que era um corretor de automóvel, não estava com as coberturas adequadas e, consequentemente, o custo muito mais baixo. Forçava os demais corretores a fazer o quê? Vou abaixar também, senão vou perder mercado, vou perder espaço, tenho que sustentar minha família, enfim. Então, todos esses movimentos fizeram com que as seguradoras elas olhassem o seguro condominial por outra ótica. Óbvio que é um cenário que profissionais como nós estamos mudando, a seguradora vem se ajustando, a gente vê 2 grandes companhias de seguro aí brigando pelo primeiro lugar hoje por pouca diferença de custo de emissão de apólice, e tudo isso porque hoje o mercado de seguro condominial, graças a vocês, administradores, síndicos profissionais e todas as pessoas envolvidas na gestão do condomínio,
vem trazendo mais atenção porque se profissionalizaram. É graças à profissionalização da classe, porque Exatamente. a administradora de condomínio ainda não é regulamentada, nem síndico profissional. Então, é diferente de uma contabilidade, que a pessoa tem que fazer contabilidade na faculdade, o engenheiro faz engenharia, advogado faz direito. Administrador de condomínio, a gente tem, com todo respeito, tem administrador... Não, tudo Deveria bem. ter, Deveria né? ter, mas Todos nem deveriam todos. ter, né? Todos deveriam ter. Acontece que, mas assim, a gente vê algumas coisas no dia a dia, a gente atende aí 300 administradoras, então a gente percebe algumas coisas às vezes que é meio estranho, vamos dizer assim. Mas assim, o advento do síndico profissional ele também trouxe, acho que ele está intensificando essa profissionalização e, não sei, pelo que eu vejo, intensificando por parte do governo de começar a profissionalizar isso, porque gera muito dinheiro, envolve muito dinheiro de terceiros. E a gente sabe de vários escândalos que tem, né, no mercado e precisa ter uma atenção para isso, porque às vezes os mais vulneráveis, né, que nem a gente estava falando, Elber, há pouco acabam pagando o preço. E falando sobre, a gente comentou um pouco aqui sobre valorização do bem. Né, o Wildo tinha colocado aqui, que eu acho que é uma coisa bem importante. Todo mundo quer reduzir o custo do condomínio. Isso também vai influenciar no custo do seguro. Por quê? Tudo que for reduzindo, ele vai diminuir R$1 lá. Tarifa de banco, né? O clássico. Vai diminuir 50 centavos. A pessoa acha que está fazendo uma economia maravilhosa. E hoje, as pessoas, pelo que eu entendo, né, pelo que vocês estão trazendo, não estão olhando para a valorização do imóvel, né? Porque você vê muitas vezes os prédios caindo aos pedaços, sem manutenção, com uma apólice de seguro que às vezes dá vontade até de dar risada, né? Porque a gente, como especialista, a gente acaba, é preço, mas você fala assim, mas uma apólice dessa eu não vou me responsabilizar a fazer. As pessoas não têm essa visão do bem? Então, Matheus, eu acho que a grande dificuldade é justamente você fazer com que a pessoa consiga entender isso. Porque muita gente vende valor, tá certo? Não vende serviço, não vende benefício, não vende... Então, assim, quando você não só vende, tipo assim, a pessoa na outra ponta também está só preocupada com o valor. E quando ela não olha o que vem agregado àquele valor, aí cria-se grande dificuldade, tanto no mercado segurador, quanto no nosso mercado, como administradora também. Enfim, então o pessoal só vê o seu também você tem vários concorrentes, que o pessoal só está olhando valor. E como você olha, preço. Desculpa, me corrigindo, exatamente, porque uma coisa é verdade, então preço é uma coisa, valor é outra. Então, tipo assim, que nem a gente fala que assim, aquela viagem que você fez teve um preço, mas o valor não teve, porque é algo que foi, né, enfim, inesquecível, tá certo? Enfim, então, isso tem valor igual a amizades, né? Às vezes você tem. Então, essa é a diferença de você tentar desmistificar essa situação tipo assim, de você deixar de vender só preço e vender serviço, fazer com que a pessoa entenda isso. Como a gente vive no mundo capitalista, o pessoal está sempre muito preocupadamente só com preço e esquece o que vem agregado àquilo, né? Ou melhor dizendo, o que não vem agregado, que é o que você sofre lá, desvalorização, enfim, na hora que você... Porque o pessoal olha, por exemplo, você pega... Isso precisamente faz diferença. Você vai comprar um apartamento, quanto é que custa o valor de economia? Primeira coisa que os caras, tá muito caro, eu não quero. Mas às vezes tem lá os seus benefícios, o porquê daquele preço, tá certo? É a mesma coisa com relação ao seguro. Então, que nem o Danilo falou, o cara que é de automóvel, ele oferece lá para o Matheus, lá, porque é amigo, etc., que está no síndico lá, e o cara oferece só preço com coberturas, nada a ver. Esse que é o grande dificuldade de você fazer com que a pessoa diferenciar preço de serviço. É isso. E a gente vive um momento em todas as áreas, eu vejo, de hiperconcorrência. Não é concorrência. Hiperconcorrência é o quê? Muita concorrência. É muita gente se capacitando. Gente que não é profissional, não é especializada. Tá certo. A pessoa às vezes tira um diploma e acha que consegue fazer. E, assim e aí o consumidor muitas vezes fala assim, pô, mas o fulano faz metade, por que você não faz metade? Isso. E aí você vai abaixando a régua. E aí a gente, como prestador de serviço, né, de sistema, de seguro, de administração, você tem que tentar subir essa égua, tentando colocar, só que tá difícil, né? Difícil. Pegando esse gancho dos custos, e aí voltando um pouquinho no que o
Danilo comentou sobre o corretor do amigo lá, que é o meu amigo é corretor. Às vezes o cara fala assim, não, eu falo para o síndico que é amigo, eu vou te ajudar, vou arrumar uma pólice mais barata. Aí o que ele faz? Ele diminui as coberturas, aumenta o valor de franquia, e aí ele fala, tá vendo, a minha pólice é mais barata. Porque o cara só olhando porque o cara só vê o preço. E aí quando que ele vai sentir essa dor? Quando ele tiver um sinistro. Quando ele tiver um sinistro. E a concorrência, Matheus, hoje a gente sofre o problema da concorrência. Quando você tem uma concorrência, seja no seguro, seja na área de tecnologia, seja no nosso mercado, quando você tem uma concorrência que ela é ali parelha, nas mesmas competências, ok, tudo bem. O problema é que hoje a gente tem muita concorrência em todos os segmentos desleal. Antiético. E aí, falando um pouquinho do nosso segmento, às vezes o cara coloca um computador lá e diz assim, eu sou administrador de condomínio. Ou o cara tem uma coisinha lá e diz assim, eu sou corretor de seguro. Como o Elber comentou, né? Quando o corretor ele pega a pólice, o corretor amigo, ele pega a pólice, ele é um corretor e a gente tem que credibilizar. Sim. Se ele pega com consciência de tentar fazer bem feito, busca o conhecimento, vai atrás da ajuda do executivo da companhia e monta uma pólice, tá ótimo. Perfeito. O que não pode é fazer o que você falou, ele pegar e reduzir cobertura. E o que me pega um pouco é que às vezes ele tá com boa vontade, ele vai atrás e ele vai se perder no pequeno detalhe. Um sim ou não do questionário. Ah, tem ou não tem elevador? Ele sabe que funcionários com mais de 65 anos não têm cobertura, ele vai contratar cobertura. Ele sabe quando vai colocar ou não a depreciação. Ele sabe qual é a seguradora que paga a ruptura de tubulação, o dano causado a terceiro pela responsabilidade civil e a que paga direto pela cobertura de ruptura, porque é mais caro ou mais barato. Ele sabe qual é a companhia que paga o cano que é de ferro. Então, são esses detalhes que não é porque nós somos maravilhosos e os perfeitos do mercado condominial quando se trata de seguro. É porque a gente vive isso. Então, a gente vai fazendo, vai repetindo e acaba conseguindo atender. São os condicionantes do dia a dia. Exato. É natural, né? Quando eu levo a falar um pouco sobre a equipe da PRG Corretora, né, é uma equipe que faz o automóvel, faz o residencial, existe uma demanda de vida, vai atender o vida. Só que a pessoa que se especializou em automóvel também se especializou em condomínio. A pessoa que cuida de fiança é fiança e condomínio. A pessoa que vai fazer automóvel é automóvel e condomínio. Então, o condomínio é a vivência e os demais vêm em paralelo. É o carro-chefe, é o condomínio. Exato. E assim como é no dia a dia de vocês. Existem administradoras que também têm a imobiliária. Sim. São assuntos que se conectam. Então, no seguro, a gente tem essa questão também. O seguro do automóvel, os termos são os mesmos, o prêmio, o endosso, a vigência, etc. Só que a especialização faz a diferença. Então, o que eu falo quando a gente se depara, não quer largar o teu primo, o teu amigo, o teu vizinho, não tem problema. Pega uma cotação com um especialista, leva para ele, no pior dos cenários, porque a sua responsabilidade civil é criminal. Não quer sair preso do seu condomínio por conta de uma apólice de seguro condominial, faça de uma forma bem feita, para você não colher as consequências. E Danilo, corroborando com isso que você está falando e acrescentando, eu acho que todo mundo aqui vai concordar. Os síndicos olham o preço, né? Porque geralmente é o síndico que vai ver. Só que quando você olha o preço, vamos supor assim, um condomínio que tenha... Vamos pegar a média. A média aqui é na Baixada Santista, no Brasil em geral, é 40 unidades por condomínio. Você tem lá 40 unidades no condomínio. Você tem um seguro de 1.500 e um muito melhor de 1.900. Dá um de 1.500. Só que quando você pega os R$400 no ano, que dá menos de R$40 no mês, dividido por 40 unidades, dá R$1 a mais por mês para cada um, você, síndico, vai correr o risco por causa de R$1 no bolso de cada um, você vai correr o risco de levar um processo criminal até, né, dependendo do que acontecer. Então, assim, é uma questão de você pensar, poxa, faz a conta direito. Não é porque aqui a gente vai pegar o que é mais caro, não, mas é entender o que está acontecendo e pegar o melhor custo-benefício. Porque você vai responder depois, e os condôminos, ó. Porque muitas vezes essa diferença está na franquia, inclusive. Na grande maioria das vezes está na franquia, tá certo? E aí você achou que economizou R$400, por outro lado, contratou uma franquia que é muito maior, que dá muitas das vezes o dobro,
daqueles coberturas que mais dá sinistro, inclusive. E aí você achou que vai ter cobertura lá na frente, você não tem porque a franquia ficou muito alta, o prêmio, né? Enfim, esse é o lance de contratar correto, ter a boa assessoria. Essa questão, Matheus, que você colocou da policy de 1.500 e a de 1.900, a gente tem o Hildo pode concordar comigo, às vezes você tem uma condicionante nessa avaliação que às vezes as pessoas não enxergam. Às vezes o síndico pode até vir optar pela de 1.900, mas aí ele tem um cara lá no conselho que quer puxar, quer questionar, quer debater, ele fala assim, pô, mas por que você contratou, por que você está pagando mais se você teria uma condição de pagar um pouco menos aqui? E aí chega na Assembleia, ele estoura o síndico porque ele não fez essa conta e às vezes ele não tem a capacidade de fazer essa conta do custo e benefício lá no futuro. Então, além de todos os critérios que têm que ser avaliados, às vezes o síndico também ele tem o receio do questionamento, seja da Assembleia ou seja de um grupo de conselho que às vezes não entendem ele. Mas a questão que foi comentada aqui há pouco, a sindicância profissional vem tornando o nosso trabalho um pouco mais fácil, porque ele está vindo com uma outra visão, um pouco mais estratégica, um pouco mais realista, um pouco mais legal da gestão. Isso, em alguns momentos, facilita bastante. E assim, ou seja, né, pegando essas coisas assim, né, essas informações, a gente vê que ser síndico, principalmente orgânico, é um ato de coragem, né? Porque muitas vezes ele não tem, ele deveria ser o gestor, né? Isso que abriu tanta possibilidade de síndico profissional. Não é que o síndico profissional veio com o salvador da praia, porque ninguém quer ser mais síndico. Tá certo? Assim, porque é tamanha, né, Lisboa, os desafios que tem, enfim. Os desgastes. Porque às vezes eu sempre comento isso lá no escritório, e às vezes quando tenho oportunidade, só para poder, desculpa, eu já te dou a palavra, que é assim, qual que é a maior habilidade que o síndico tem que ter, na minha visão? É lidar com pessoas. Porque com coisas é fácil. Com coisas é assim, quebrou. Faz 2, 3 cotações, custo-benefício, manda executar. O que você negocia? Preço e condições de pagamento. Com pessoas, não. Porque o condomínio, o ambiente condominial é gestão de vaidades. E aí você tem que administrar pessoas, tá certo? E aí o síndico não tem essa habilidade, da grande maioria, tá certo? Não tem. Não tem paciência para isso, não é valorizado, tá certo? Para essa situação. E aí entra a figura de quê? Do síndico profissional, etc., que aí traz para a gente, até de um modo geral, essa visão realmente de fazer uma cotação do seguro melhor, de um serviço que a administradora pessoa que está adequado, está justificado aquele valor. Os síndicos ditos orgânicos hoje não foram preparados para ser síndicos. Eles simplesmente falam assim, quem quer? Ele é um condom. Levanta um lá. Vezes caiu no O cara não sabe o que está fazendo ali. E aí, o que o síndico profissional ele vem para fazer agregar isso, né? Qual é a função de ser como se fosse o CEO do condomínio? O que é ser o CEO do condomínio? Eu vou ter o parceiro do seguro, ou seja, o cara que entende de seguro. Eu tenho que confiar nele. Vou ter o cara de engenharia, vou ter o cara de administração, entendeu? Vou cobrar aqui um serviço de aplicativo, etc. e tal. Então ele precisa se munir de pessoas, só que o síndico orgânico não foi preparado para isso, ele não sabe. Então quando ele vai ser questionado numa assembleia pelo conselho, por que ele pagou R$400 a mais, na hora ele não sabe responder, porque convenceram ele no momento e ele falou, confio em você e acabou. Então acaba caindo muito nisso. Agora, eu queria pedir para vocês não brigarem para falar primeiro. Dois casos em que o condomínio acabou se dando mal, ou o síndico, ou de alguma forma alguém relacionado a isso, por conta de uma má contratação que com certeza está atrelada a preço. Eu lembro de um caso, eu vou dar 2 casos da nossa vivência, com todo o respeito aos administradores, mas é porque nós atendemos muito mais os administradores do que os síndicos. Mas 2 casos me marcaram muito aqui na PRG. Um foi em Hortolândia, que o síndico, aliás, o prédio, ele foi interditado pela Defesa Civil, né? E eu lembro como se fosse hoje que eu estava indo almoçar, na época o escritório era na Avenida Ana Costa, em Santos, e eu estava indo no Shopping Parque Balneário comer meu estrogonofe.
E quando eu tava pisando no elevador, o telefone tocou pela terceira vez, eu bati o olho e falei, meu, ele tá ligando pela terceira vez, já tinha 2 perdidas, alguma coisa tá acontecendo. Aí Vou ter que atender. O administrador de lá, na época era um parceiro nosso, hoje saiu do mercado condominial, não sei se foi esse o motivo, acredito que não. Mas o que tinha acontecido? A Defesa Civil interditou o condomínio por conta de rachaduras. E ele estava prestes a entrar na TV local lá ao vivo, porque estava repórter, o pessoal já fora do condomínio, rachadura, aquele caso. Ele falou assim, Danilo, eu não tenho muito tempo, daqui a 15 minutos a âncora aqui vai me pegar para dar uma entrevista, o que eu falo? E aí, antes de mais nada, ele falou assim, isso pode sobrar para mim? Eu falei para você, você é um administrador, né? Mesmo que você não queira, infelizmente acaba sendo corresponsável, né? Vai respingar alguma coisa. Aí eu fiz para ele uma pergunta, né? Qual é a modalidade que você contratou de seguro para o teu prédio? Por quê? Qual seria a cobertura a ser utilizada? Descartando todas as possibilidades, porque a gente sabe que existe um caminho a percorrer, né? Quanto tempo o condomínio foi entregue? Foi o construtor? Não foi? O último culpado, responsável? Síndico, tá? Quando você teve acesso às cotações de seguro condominial, você avaliou a cobertura ampla ou você foi para simples direto? Eu já tinha a resposta. 90% dos prédios vão na simples porque é mais barato, tá? É assim, 90% sendo amigo, 98%. sendo legal. 90% você está sendo bacana. São muito poucos que vão na cobertura ampla. Então eu já fiz a pergunta, Danilo, eu nem sei do que você está falando. Ele me respondeu, eu nem sei do que você está falando, o que é simples, o que é ampla. Eu falei, tá bom, você como administrador, quando você recebeu a cotação do seguro da nossa parte, PRG Corretora, você pegou a cotação e mandou para o síndico, pegou o meu e-mail e encaminhou para o síndico, ou você ligou para ele e fechou com ele? Eu falei, não, eu peguei o seu e-mail e mandei para o síndico. Então fica tranquilo que a responsabilidade já não é sua. Porque no nosso orçamento, a SUSEP obriga o corretor a ofertar a apólice simples e amplo, para dar a possibilidade do síndico contratar a cobertura total. Então, naquele momento, foi bacana para a gente poder mostrar para o administrador o valor do nosso trabalho, que não é só fechar o seguro. É desde a apresentação do orçamento, né? Porque a gente tem que ofertar um seguro de qualidade. E aí o síndico, naquela situação, optou pela apólice mais barata, que era uma apólice bem feita, só que era a modalidade simples, que às vezes tem um desmoronamento de 100, de 150 mil. Então, foi legal esse caso, porque por conta de um e-mail bem feito e o administrador soube que se ele encaminhasse aquele e-mail, a responsabilidade não é da administradora, e sim corretor de seguros e síndico. Felizmente, não precisou utilizar a apólice, porque a construtora assumiu a responsabilidade daquela situação e a Defesa Civil, depois de um tempo, liberou o condomínio. E foi uma situação que foi um final feliz. Em um outro caso, foi um administrador que entrou em contato conosco um belo momento e pediu para excluir uma cobertura porque estava muito cara a apólice. E era uma cobertura não muito utilizada realmente, a cobertura de desmoronamento. Mas é essencial, né, para um condomínio. E aí ele tirou, eu falei assim para ele, né, poxa, hoje são mais de 3.500 prédios segurados, então você não lembra de todos os casos, né? E eu lembro que eu falei, documenta para a equipe a solicitação, manda um e-mail pedindo para excluir, se você pedir, né, eu posso fazer, eu não te aconselho, mas... E tá tudo bem, passou meses depois, né, esse administrador entra em contato comigo e fala assim, Danilo, o prédio, uma das sacadas despencou lá de baixo, despencou para umas 3, assim. Eu queria ver para acionar a apólice de seguro. E procedimento normal, vamos consultar a apólice, a gente vai disparar a relação de documentos, vamos começar a análise, já vai atrás de orçamento e tal. Quando eu sento no meu computador, abro a apólice, não tem cobertura de desmoronamento. Qual é a primeira reação minha como corretor de seguros? Eu não mandei. Eu errei. E aí eu falei, mas um erro tão primário desse, né, não ter cobertura de desmoronamento, e aí eu falei, puxa aí todos os e-mails, vou pegar o histórico desde o primeiro ano de efetivação do condomínio e estava lá o e-mail do administrador, infelizmente, solicitando a exclusão. Infelizmente pra gente. Na verdade, assim, em relação de parceria, a gente não fica nem... Fica muito preocupado com o parceiro também. Eu falei pra ele, agora me diz uma coisa, fala que foi o síndico que pediu para excluir isso.
e me mostra o documentado, né? Apresenta o documento de que o síndico pediu para você fazer essa exclusão. Ele não me relatou, né, se foi o síndico ou não, falou que ia ver, mas deu para ver o desespero dele. Puxa, existe um e-mail meu pedindo para excluir a cobertura. Então, eu trago esse caso mais como uma possibilidade de alerta para toda a classe, né? Nunca retire uma cobertura da apólice de seguro condominial. Por quê? Porque o que é o sinistro? Um evento inesperado. Então, não espere que vá acontecer, que tente esperar algo do futuro. A gente não sabe. Infelizmente é uma coisa que a gente tem, que a gente paga para não querer usar, mas uma apólice muito criteriosa salva em momentos de sufoco. Olha, foi uma aula. Mas as duas que eu pedi ele já falou, né? Você precisa uma vez de você. Fala, Eu achei que era 2 de cada. Não. Ainda falei, nossa, tem coisa pra caramba, mas tá não, bom. nosso tempo já está aqui. Estamos no limite. Estamos no final. É. Não, ainda temos um pouquinho, mas 30 segundos. Alguma história Eu tenho relevante um que caso seja rápida No caso de um sinistro, inclusive o condomínio veio a óbito dentro da unidade com incêndio e a apólice na época foram 7 ou 8 unidades que foram afetadas pelo incêndio e a apólice, por estar uma apólice muito bem estruturada, a gente conseguiu cobrir as 8 unidades e mais as áreas comuns do condomínio, inclusive com os bens dos condôminos. Então, uma apólice muito bem estruturada, ela ajuda bastante no momento de dor. Legal que você trouxe o contraponto. É isso que eu ia falar, atinge o propósito. Exatamente. Certo? E aí, então, eu vou dar um exemplo contrário, justamente daquela que é mal contratada, que está recentemente, inclusive, que a cobertura tem sido usada, que é nova, né, que é ruptura de tubulações, etc. E aí, quando você fez, um condomínio lá fez, não era nosso. Na verdade, esse condomínio era nosso, foi para um outro colega da administração e depois retornou com a gente com esse sinistro. E a gente foi dar uma olhada lá na apólice de ruptura. A cobertura era muito baixa. E acontece, teve o dano que foi o dobro da cobertura do contratado. E aí o que acontece? Nós tivemos, a seguradora indenizou, né, o valor que foi contratado, mal contratado, e aí está com o condomínio lá com prejuízo e a briga, o condomínio tem que arcar com aquilo, enfim, que poderia. Agora está a briga, não é do condomínio, é do condômino, tal, uma briga de transferência e o condomínio afetado está lá com prejuízo. Então, algo que é recente, justamente se tivesse contratado a cobertura adequada para aquele condomínio grande, alto padrão, enfim. Então, muitas vezes baixo, o valor então, é baixo. E aí o que acontece? Então, se tivesse contratado correto, sem discussão, tinha indenizado, estava todo mundo O feliz. impacto da previsão orçamentária é mínimo, é quase zero. Dentro desse cenário, um dano de 60, a cobertura de 30. Muito bons relatos de vocês aqui, estamos chegando no final. E pessoal, vocês que nos assistem, procurem uma boa administradora, uma administradora que vocês se entreguem para eles também, lógico, questionando, debatendo, debate sadio, porque eles têm o conhecimento, eles vão te direcionar o que é melhor para o seu condomínio. É o trabalho deles. Assim como a corretora especializada, assim como a PRG Corretora de Seguros, que é uma corretora que vai te trazer toda aquela tranquilidade. Né? Muitas vezes a gente vai estar, apesar da pouca idade, já tem os cabelos brancos. Muitas vezes estamos em parceria junto com as administradoras, mas também com síndicos. Se você também mora em um condomínio, você sente a necessidade de ser melhor atendido com seguro, conte com a gente. Danilo está aqui. Complementando para finalizar, porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas enquanto empresa de tecnologia, a gente também desenvolveu dentro do sistema para as administradoras de condomínio um controle de apólice de seguro onde o cliente consegue ter todo o seu acervo de seguros ali dentro, já através dos lançamentos, do input dos documentos ali com os boletos, já fazer um lançamento automático, depois isso já ir para o banco. Então, assim, é automação de ponta a ponta. A gente busca aqui sempre trazer o que é melhor para o nosso cliente. A gente busca escutá-los, né? Então, o Elber estava falando um pouco antes,
tem uma sugestão assim, assado, o Wildo também. Então, a gente gosta muito de estar perto do nosso cliente. E o cliente para a gente é o principal. E eles estão aqui de prova. E a gente busca o relacionamento, a compreensão e a parceria. Então, conte com a PRG Software, PRG Corretora, do Grupo Workoffice, para sempre todas as soluções que você precisar. Em especial hoje, temas seguros, mais de 3.500 condomínios, né, Danilo? A gente atende 12 estados, a gente tem seguro até no Tocantins, inclusive. Gostaria de agradecer mais uma vez, em especial ao Wildon, que ele veio do Guarujá, mas demorou mais do que se viesse de São Paulo. E para finalizar, primeiramente agradecer vocês que nos assistiram e pedir para que cada um de vocês compartilhe com quem nos assiste rede social, telefone, o nome da administradora, o que vocês quiserem, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. PRG Corretora, o Instagram é @PRG Corretora _. O meu é daniloferreira.work, de Work Office. Eu queria aproveitar, me desculpa, mas fazer um convite. Nós da PRG Corretora temos um curso qualificatório para funcionários de administradoras de condomínio e também para síndicos profissionais, onde a gente explica um pouco desse universo dos seguros. A ideia não é ser nada maçante, é um período curto, é um curso imersivo, então você é nosso convidado. Se tiver interesse, entre em contato conosco. Além disso, também a gente hoje consegue disponibilizar para os clientes da PRG Corretora um aplicativo onde ele consegue acessar a sua pólice, os seus boletos e tudo mais. São diferenciais que nós temos para o mercado. Não deixe de entrar em contato conosco. Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo assuntos tão importantes na gestão condominial, no nosso dia a dia, que a gente vive isso todos os dias. Coloco desde já a F Santos à disposição. A F Santos, como disse no início, está no mercado desde 2002. Estamos hoje localizados na Frei Gaspar 1721. Meu e-mail é elber@fsantosadm.com.br e fica o convite para quem quiser nos visitar. A gente vai estar lá muito satisfeito em poder receber a visita de todos. Mas vocês estão mudando de endereço em breve, né? A gente tem uma expectativa aí do segundo semestre. A gente está de endereço novo, de casa nova, que a gente vai estar funcionando na Capitão Moraguiá, esquina Cajacaub e Merique, que a gente está na fase final de conclusão da nossa sede própria. Uma sede bem bacana. Graças a Deus. Já vi umas fotos, vai ficar bem legal, bem estruturado. É um sonho antigo e é o reflexo do trabalho, não só meu, mas sobretudo, principalmente da nossa equipe. Que eu costumo dizer que eu sou o coadjuvante dentro da empresa. O mérito é mais da minha equipe do que meu. Bem, novamente quero agradecer o convite da PRG, o prazer de ter conhecido o Lisboa aqui, o Danilo já conhecido, enfim, então eu agradeço. Bem, nós somos a Praia Mar, pode procurar nas redes sociais da Praia Mar, Administração de Condomínios, tá? Nós estamos, como disse, no Guarujá, a Debag Barros, há 3 décadas, tá certo? Enfim, então tá fácil, precisar de e-mail, praiamaradm.com.br, vai nos achar, enfim, estamos aí à disposição para poder continuar prestando um bom serviço, com qualidade, com preço, mas sobretudo com valor. De alto nível, pegando de ponta a ponta, de quem atende na ponta o condomínio, mas na parte de quem contrata o serviço e de quem fornece o serviço. E sempre atendendo também a todos de tecnologia de ponta a ponta. Agradecer você que nos assiste mais uma vez, obrigado e aguardo você no nosso próximo episódio.